O assunto de hoje é grana para o profissional de educação física. O que é considerado um bom salário na área? E mais, como aumentar os seus ganhos trabalhando com educação física? Está começando o episódio de milhões de Educação Física SA. Sobe o som! Educação Física SA, um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Fala, turma! Eu sou André Schettino. E eu sou Kleber Dias. E está começando mais um episódio de Educação Física SA, o seu podcast preferido, estudante profissional de educação física, que já vai clicar no botãozinho de compartilhar e enviar para os seus grupos de WhatsApp da faculdade ou então para os seus grupos profissionais, porque hoje o assunto é grana, salários. Vamos desmistificar e ir direto ao assunto. Like não paga conta, elogio não paga conta, e se a gente fala tanto em valorização da profissão, ela passa também pela valorização financeira. Então o nosso tema de hoje está riquíssimo e eu espero que você possa ficar rico também, porque a gente está buscando sempre maneiras de ser valorizado e de ganhar mais. Diz aí o que tem preparado para hoje, Kleber. Andrezão, para a gente começar aqui a conversa, né, e reforçando a importância do salário, a gente tem que enfatizar, antes de tudo, que um aspecto central de qualquer discussão sobre qualquer mercado de trabalho são sempre os salários. Então não é que nós somos pessoas materialistas e gananciosas, mas isso é um aspecto central da vida de qualquer trabalhador. E não é diferente com os trabalhadores da educação física, né? E aí fica aquela pergunta, né? Quanto afinal ganha um professor de educação física? Essa é uma curiosidade que muita gente tem, especialmente os estudantes, porque os professores e profissionais, eles já estão sabendo, né? Estão descobrindo isso na própria pele. Bom, a gente tem aí, segundo dados do Relatório Anual de Informações Sociais, que é uma base de dados do Ministério do Trabalho, que nós já mencionamos antes em outros episódios da primeira temporada, o rendimento médio de um profissional de educação física é cerca de R$ 2.400, tá? Rendimento médio mensal. Esses valores, eles dizem respeito a médias que abarcam uma relativa variedade de ocupações dentro do campo de trabalho da educação física. Além disso, dentro desse universo, há também uma acentuada variação regional, que também é um outro aspecto importante, né? Além dessa... Porque o que está dentro da rubrica de educação física vai desde um técnico de futebol profissional até o professor que trabalha numa escola. Então tem uma variedade de ocupações e, além disso, uma variedade regional, né? Então, os valores médios, por exemplo, de Pernambuco, eles não são os mesmos daqueles valores médios de São Paulo, só para tomar um exemplo, né? E, finalmente, esses valores dizem respeito apenas aos rendimentos obtidos por meio de um contrato formal de trabalho, quer dizer, empregos que tenham carteira assinada. Só que muitos trabalhos na educação física acontecem de outras formas que não com carteira assinada. Há, por exemplo, os que trabalham informalmente, prestando serviço para um empregador, mas sem carteira assinada. Além disso, o mais importante, né, há os que trabalham por conta própria, que possivelmente constituem a maioria dos profissionais de educação física, especialmente entre os bacharéis. A gente também vai falar um pouco sobre essa distinção. E para os que trabalham por conta própria ou de maneira informal, não existem dados sistemáticos disponíveis sobre os seus salários, né? Mesmo assim, a gente pode dizer que a variação de rendimentos ela é bastante grande nesses casos. Há os profissionais que podem ser chamados de os milionários da educação física, conforme a gente comentou aqui num episódio da primeira temporada, assim como há também aqueles profissionais que conquistam rendimentos que consideram suficientes para si próprios e para suas famílias, mas sem necessariamente acumularem fortunas para uma vida extravagante. E, além disso, há aqueles que ganham pouco, às vezes insuficiente para as suas necessidades, a ponto de abandonarem a profissão a fim de buscarem oportunidades em outras áreas. A ideia do episódio, de qualquer maneira, então conversar um pouco sobre as maneiras com que os salários são fixados no mercado e, mais que tudo, quais os meios para ganhar mais, para aumentar o salário. Então, André, essa é a pergunta que inundou a nossa caixa de perguntas e para a qual todo mundo quer uma resposta. É a pergunta de $1 milhão.
como aumentar os salários na educação física. E se você souber, André, conta para mim primeiro, porque eu também quero saber. Então, eu posso dizer que eu não sei, mas eu busco isso a todo momento, né? É aquela história, correndo o risco assim de cair nessa coisa do materialismo, né? Aquele ditado em inglês, get rich or die trying, fique rico ou morra tentando, né? Mas a questão nem é essa. Eu acho que é uma questão pela sobrevivência. E quando você estava fazendo a apresentação aqui do assunto do podcast, eu lembrei, cara, que, e eu falo isso sem nenhum tipo de preocupação, que toda a minha trajetória dentro da educação física foi guiada através da busca da valorização financeira enquanto profissional. E acredito que todo mundo seja assim, porque todo mundo busca melhorar. É claro que em algum momento você pode... Tiveram momentos na minha carreira que eu me senti estável com relação à grana e sosseguei um pouco mais, mas depois eu tive que me movimentar novamente por questões de mercado. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, e eu tenho um caso interessante. Assim, quando eu estava na graduação, eu entrei já com uma relação com a natação, gostava muito de dar aula, e dava aula de natação para bebês, para crianças e tal. Então, lá nos idos dos anos 2000, 2002, eu lembro exatamente de falar isso quando eu estava pensando junto com os meus colegas ali, perto de formar, o que ia fazer e tudo mais. Essa já era uma preocupação minha, né? Porque, enfim, aqueles empregos de início de profissão que pagam mal e tudo mais. E eu falava com os meus amigos assim, eu adoro dar aula de natação, e eu gosto muito de dar aula de natação para criança e para bebês e tal. Se eu ganhasse, então isso lá em 2000, 2002, eu falava isso, se eu ganhasse R$5.000 para dar aula de natação para bebê, eu estava satisfeito. Eu não ia buscar me movimentar na profissão. Mas é lógico que não foi isso que aconteceu, porque os salários eram baixos e tudo mais. Então todas as minhas movimentações na profissão foram nesse sentido. Mas você chegou a ganhar esse valor? Profissionalmente. Não, como professor de natação para criança, nunca. De natação, não, eu não ganhava nem perto disso. Ou seja, na época, os primeiros empregos que eu tive, até continuando a falar de grana mesmo, por exemplo, quando eu entrei para trabalhar em academia, como profissional ali do salão, dando aulas também de spinning, de natação, de hidroginástica, o valor da hora-aula na época, lá em 2004, mais ou menos, era em torno de R$8. Entende? Tinha alguns que ganhavam um pouco mais e alguns que ganhavam um pouco menos. Nessa academia que eu trabalhava, o proprietário da academia, ele negociava o salário diretamente com o profissional. Então, cada profissional lá ganhava um pouco, sabe? Ganhava um pouquinho diferente. E eu lembro exatamente essa questão de valorização profissional, porque a academia tinha excelentes professores, as aulas lotadas. Quando eventualmente saía algum professor, os alunos faziam abaixo-assinado, tinha festinha de despedida. E aí, tipo assim, eu tava vendo minhas aulas lotadas, eu bombando, dando muito retorno ali pro proprietário. Aí um dia eu sentei para falar com ele, porque as negociações de salário eram todas assim, né? Tô precisando conversar com você e tal. Aí eu sentei na frente do proprietário e falei assim, bom... minhas aulas estão lotadas e tudo mais, não sei o que, estou dando um retorno bom, então eu gostaria de aumentar a minha hora-aula. Né? Vamos supor que eu ganhasse R$8. Aí o proprietário falava assim, então tá bom, quanto que você quer ganhar então? Eu quero aumentar para 9. Aí o proprietário falava assim, então eu vou fazer o seguinte, a gente vai manter 8, só que eu vou te dar mais 4 horas de aula semanal. Então, o que acontecia? O meu salário aumentava, mas também aumentava o trabalho e eu continuava ganhando uma hora-aula baixa, até que eu chegava no limite que todo profissional chega, né, de horas do dia e horas que você vai trabalhar. Né? E esse dilema profissional era um dilema de todo mundo que trabalhava nessa academia e das pessoas que eu fui me encontrando em empregos que pagavam mal. Então eu lembro que eu sentava com os meus colegas depois do expediente, num bar, né, para fazer resenha e tal, e eu falava assim, olha, daqui a 2 anos eu não vou estar aqui e eu espero que nenhum de vocês estejam. Não porque o lugar é ruim de trabalhar, era muito gostoso de trabalhar, mas não valorizava. E mais tarde eu fui entender que você poderia ser o melhor profissional do mundo, mas ali não era um espaço que ia pagar o que eu achava que me valorizaria. E eu recebia muito elogio, e foi a brincadeira que é séria que eu falei no início, que elogio não paga conta. Entende? Então eu precisava ganhar mais. Então eu fui me movimentando profissionalmente. A minha decisão de ir para a carreira acadêmica, de continuar os estudos, de me aperfeiçoar, foi para ganhar mais.
Foi para ser valorizado. E é totalmente legítimo, né, cara? Eu acho que alguém que estuda, que se dedica, que se forma, que desenvolve competências e oferece um serviço, um trabalho de qualidade, eu acho bastante razoável que esse profissional, esse trabalhador ou trabalhadora, seja justamente remunerado do ponto de vista financeiro. E antes que quem está nos ouvindo nos julgue pessoas gananciosas, mercenárias, que só pensam em dinheiro, excessivamente materialistas, é preciso dizer que o dinheiro ele é uma forma social de atribuição de valor. Então, baixos salários também representam publicamente um baixo prestígio social. Porque esse dilema entre o reconhecimento social e simbólico de um lado e o reconhecimento material e financeiro de outro é um drama que atravessa muitos discursos de profissionais de educação física. Há uma expectativa da nossa categoria, dos nossos colegas de trabalho, de serem reconhecidos socialmente, quer dizer, de serem vistos como profissionais competentes, sérios, dedicados, mas há também essa ambição que você colocou antes, que você tinha, né, teve desde sempre, de ser melhor remunerados. Mas essas duas expectativas, elas não são contraditórias, porque maiores salários eles expressam de uma maneira objetiva uma atribuição social de valor. Exatamente. E uma outra coisa, né, que você falando também me fez pensar, é que eu vejo também que tem um certo dilema, porque a educação física é um tipo de campo de atuação em que as pessoas se envolvem porque gostam e porque tem a expectativa de encontrar ali uma atividade prazerosa. Então é a pessoa que faz natação, que faz lutas, ou que faz futebol, que é apaixonada por aquele esporte, portanto ela é motivada pelo amor àquela ocupação e a expectativa de poder encontrar um modo de viver na atividade que ela ama. Né? Então, existe esse dilema, né? Quer dizer, de um lado, alguma coisa que você gosta de fazer, faz por amor, mas ao mesmo tempo você se vê premido pela necessidade de ter dinheiro, porque logo as pessoas, né, os jovens, eles crescem, eles amadurecem, eles se casam, eles têm filhos, eles têm que sair da casa dos pais, pagar aluguel, enfim, há uma série de obrigações financeiras que a vida impõe que às vezes se torna difícil, e daí vem essa insatisfação com os salários na educação física, que, de um modo geral, são muito baixos, né? E aí eu quero até, para não fugir da sua pergunta, como aumentar os ganhos, eu vou entrar direto nela, avaliando aqui alguns aspectos que passam por isso que você falou. Existem algumas pessoas que são mais pragmáticas a partir das escolhas delas de vida, que elas falam assim, eu quero fazer algo que dê grana, mesmo que eu não goste do trabalho, e depois eu vou me divertir no meu tempo livre, porque eu vou ter dinheiro mesmo e eu vou fazer as coisas que eu gosto. E dentro da educação física tem esse aspecto que você falou de gostar, né, do que faz. Talvez até dentro da educação física, para quem quer ganhar mais, quem quer aumentar os seus ganhos, talvez seja fazer escolhas mais pragmáticas e menos emocionais. Se você gosta de alguma coisa que dá grana, ótimo, parabéns, deu sorte. Se você não gosta, talvez seja a hora de você pensar em fazer algo que você não goste, mas que dê grana. Eu vou falar por mim, na época que eu estava lá mais no início da profissão, eu gostava eventualmente de natação, né, que não dava muita grana, e aí eu fui para o salão da academia, mas eu não quis ser personal. Então eu ficava lá reclamando, enquanto todos os meus amigos estavam sendo personal e ganhando grana, porque era o que dava grana na época, né? Só que eu segui um outro caminho de busca, que foi a carreira acadêmica, e depois eu fui trabalhar como personal, não como personal trainer, mas como treinador de ciclismo, né, personal bike, que eu consegui unir o que eu gosto, mas com esse pensamento. Porque, por exemplo, o nicho de bike hoje, então eu posso falar que eu dei sorte, porque o nicho de bike hoje é um nicho que dá grana. Né? Ou seja, as próprias bicicletas são equipamentos mais caros, quem tem grana para investir numa bike pode investir também num treinador e assim por diante. Então, como aumentar os seus ganhos? Primeiro ponto, faça escolhas mais pragmáticas dentro da educação física. Vou fazer educação física, aí a mãe, o pai, o tio fala, vai ser pobre. Não necessariamente. Tem nichos dentro da educação física que pagam bem. E eu posso tentar ser mais pragmático no sentido de escolher um nicho que pague melhor, um nicho onde eu não tenha muita concorrência. Vai entrar em outros aspectos, como, por exemplo, onde você mora e tudo mais. Um segundo ponto que eu acho muito preocupante
para a galera de agora, e eu incluo a gente na galera de agora também, é que para qualquer profissão, os estudos mostram, ou pelo menos mostravam, que quanto maior o seu grau de instrução, ou seja, quanto mais tempo de estudo você tinha, maior era o seu salário. Hoje, isso até pode acontecer, mas não acontece tanto e os salários estão um pouco achatados, né, por conta da situação econômica do mundo e tudo mais. Então, eu fui seguir a carreira acadêmica, porque seguir a carreira acadêmica era garantia de salários melhores. E assim foi. Eu fiz o mestrado, fiz o doutorado e comecei a ganhar muito bem, trabalhando, por exemplo, no ensino superior particular. Só que hoje, o nicho do ensino superior privado, por conta da concorrência, do mercado de AD, do excesso de pessoas com alta qualificação, ele está pagando 1/3 do que ele pagava antes. Ou seja, por isso que eu falei que durante muito tempo, durante 10, 11, 12 anos, eu fiquei bastante tranquilo com relação ao que eu acho um bom salário, uma valorização da profissão, mas isso depois não foi mais suficiente, porque o mercado se transformou. Então eu tive que me movimentar novamente em uma outra direção. E falando do estudo, que é o segundo ponto, hoje nem sempre o seu tempo de estudo garante salários maiores. Tem pessoas com mestrado, tem pessoas com doutorado, tem pessoas com várias especializações que estão ganhando pouco, e às vezes menos, por exemplo, do que recém-formados que acharam um nicho de forma pragmática, que encontraram condições interessantes para se valorizar na profissão, seja no digital, como a gente comentou, que dá uma aumentada no ganho. Mas hoje você estudar muito não é mais garantia de de aumentar os seus ganhos. E sobre isso, André, assim, embora eu acho que estatisticamente, né, do ponto de vista objetivo, ainda existe essa associação entre tempo de escolaridade e rendimentos, quer dizer, ainda existe uma certa tendência de que as pessoas que estudam mais ganhem mais, né? Acontece que a correspondência entre essas duas coisas, elas não necessariamente, eu acho que é mais atual, mais tão verdadeira assim. Por quê? Porque a posse de um diploma, ela não necessariamente garante também a posse de competências, que é um aspecto muito importante. E eu digo isso baseado em dados bastante objetivos. Se nós analisarmos as 7 provas do Exame Nacional de Cursos, dos cursos de Educação Física que já foram aplicados, que é um exame nacional aplicado pelo Ministério da Educação para os estudantes de vários cursos, né, não apenas da Educação Física, que estão saindo das faculdades, se formando, eles têm uma nota média. E a nota média dos cursos de Educação Física é uma nota muito baixa. Eu não vou saber de cabeça aqui qual é o valor, mas num outro episódio eu posso recuperar esses dados para poder citar com mais precisão. Mas, embora essa nota média venha aumentando ao longo dos anos, desde que foi feita a primeira prova lá atrás, em 2000 ou 2002, que foi a primeira, ela vem, cada vez que ela é aplicada, tem um pequeno aumento, ainda assim é muito baixo. Então, o que isso nos diz sobre a formação em Educação Física? Muitas pessoas têm o diploma de Educação Física, mas não necessariamente têm os conhecimentos que o mercado de trabalho vai valorizar, em forma de remuneração, em forma de salário. Então esse é um aspecto também que eu acho importante. O segundo aspecto que eu colocaria também é que nos últimos 20 anos, o salário médio da Educação Física eles vem aumentando ano a ano, né? No entanto, ele vem aumentando ano a ano menos do que o crescimento econômico geral da economia brasileira e menos até do que o crescimento do salário mínimo. De modo que muitos professores que você conversa, que trabalhavam, né, há 20 anos atrás e que continuam agora inseridos no mercado de trabalho, eles têm o sentimento de que as coisas estão piorando, porque estão mesmo, né? Quer dizer, em termos proporcionais, outras ocupações, fisioterapeutas, psicólogos, médicos, farmacêuticos, engenheiros, enfim, eles tiveram um crescimento acima daquele crescimento que foi observado no campo da educação física. Então a educação física cresceu, mas cresceu menos do que vários outros segmentos, né? Isso talvez por causa do excesso de competição e tudo. E o último ponto que eu vou colocar para você e para quem está aqui nos acompanhando é a questão do momento da carreira, que é uma variável muito importante, porque acho que o exemplo que você deu no início, quando você atuava com natação,
é muito interessante sobre isso, porque no início da nossa carreira, assim que a gente se forma, a gente se presta a algumas ocupações que são diferentes daquelas que a gente vai aceitar ao longo da carreira, né? Quer dizer, um menino de 19, 20, 22 anos, ele talvez se sujeite a algumas condições, até para criar uma experiência, para construir uma reputação e uma série de outras coisas, que uma pessoa que já está há 20 anos no mercado não aceite mais. Exatamente. E aí o que acontece? Mas eu quero destacar algumas coisas disso que você falou. Com relação a ter um diploma não é garantia de ter as competências, esse é um ponto. E eu acho, inclusive, que por isso, né, como essas competências mudam e como os mercados mudam, a gente sempre vai ligando o que a gente fala aqui com outros episódios das outras temporadas. Então, é um convite para você que está nos ouvindo, se ainda não ouviu tudo, maratonar os nossos episódios aí nas plataformas de podcast. A gente estava discutindo que isso movimentou também o mercado dos cursos online. Porque qual que é o mote de venda dos cursos online? Aumente seus ganhos. Aumente seus ganhos trabalhando como personal, lote a sua agenda trabalhando como personal, aumente os seus ganhos, amplie a sua formação trabalhando com ciclismo, falando aí até do meu curso, né? Aumente os seus ganhos. Então, parece que esse mercado de empreendedorismo digital veio também com esse objetivo de tentar fazer com que esses profissionais aumentem os seus ganhos. E aí o que eu quero falar é isso. Você comentou dessa questão da capacitação, de não ter o diploma, mas não ter necessariamente as competências, mas o ponto que me assusta hoje e quem tem? Então a gente discute muito isso, sobre profissionais que se formaram com médias altíssimas, puxando a nota do ENAD, por exemplo, mais para cima, que às vezes até se dedicaram a, por exemplo, mestrado, doutorado, mas que não encontram campo de trabalho, por um lado, esse é um, e o outro, que acham que a qualificação é tudo, mas não dominam as soft skills. Então a pessoa, por exemplo, não tem um talento ou não tem uma mente empreendedora para se organizar como o mercado agora está se organizando, né? Então você acaba tendo um profissional que investiu muitos e muitos anos na sua formação, mas que vai ganhar mal, falando do que a gente está falando aqui de trabalho, um salário mediano ou um salário baixo. E um outro assunto que eu quero puxar com você, que tem crescido na educação física e nesse cenário de instabilidade, são os concursos, né? Como que os concursos estão pagando, como que os concursos estão remunerando, dependendo da área de atuação. A gente tem visto que os concursos têm cada vez uma relação maior aí de candidatos concorrendo para o número de vagas, né? Como que você vê o concurso dentro desse cenário de valorização do profissional, de grana? Rapaz, eu acho que tem 3 segmentos de concurso que talvez a gente devesse tratar separadamente, né? Primeiro tem os concursos na área da saúde, que é uma área que vem se expandindo, porque com a inclusão dos profissionais de educação física no Sistema Único de Saúde, isso criou uma demanda mais ou menos específica para a contratação desses profissionais, né, nessa área, que deve estar alguma coisa em torno de 10 mil pessoas no Brasil inteiro, ou seja, ainda é pouca gente que está empregada nisso, mas é um campo de trabalho que surgiu, que não existia até alguns anos atrás, até 2015 mais ou menos não existia. De outro lado, você tem os mais tradicionais concursos para professores da educação básica, porque aí são 5 mil e tantos municípios que contratam milhares e centenas de milhares de professores de educação física pelo Brasil inteiro. E por último, que eu acho que é um terceiro segmento mais óbvio, que até nós teremos um episódio especialmente dedicado a isso, porque algumas pessoas nos sugeriram isso, que é o mercado de trabalho do curso superior. Pessoas que têm mestrado, doutorado e que então se ocupam, né, encontram uma ocupação na formação de futuros profissionais que vão atuar naquele mercado. Esse último segmento, cara, a gente vai depois falar sobre isso detalhadamente, que eu tenho mais dados para apresentar. Ele tem sofrido muito porque houve uma expansão muito acelerada e muito forte dos cursos de pós-graduação no Brasil. E muitas pessoas talentosas, né, com vocação acadêmica, pessoas estudiosas que, enfim, encontraram ali um interesse, conseguiram ingressar nesse curso, se titularam e agora estão em busca de uma posição, sobretudo nas universidades públicas que oferecem uma ocupação mais estável, não estão sujeitas àquelas oscilações todas que você mencionou e que você próprio já viveu, e
Só que, ao mesmo tempo, não tem vagas em número suficiente. E aí tem uma série de limitações também estruturais que impedem, no médio e no longo prazo, uma expansão desse sistema no sentido de absorver toda a mão de obra qualificada que está formada para isso. Ao mesmo tempo que as pós-graduações não formam as pessoas para um segmento de mercado que não é esse, né? Todo mundo que faz doutorado se prepara para se tornar professor universitário, né? Exatamente. E aí a gente tem um impasse para a gente já ir caminhando para as nossas conclusões aqui, que é o que eu devo fazer para aumentar os meus ganhos. Então, eu vou comentar aqui algumas coisas que você tem que fazer, mas que não necessariamente vão garantir isso, mas que você tem que fazer porque é como o mercado tem funcionado, né? Porque, por exemplo, André, você disse aí que hoje em dia se capacitar, estudar, ter mais tempo de estudo não é mais a garantia de ser valorizado e ter um bom salário. Mas não é por isso que você vai deixar de fazer. Porque não estudar é uma garantia de não ter um bom salário. Então você vai fazer porque você tem que fazer. Esse é o passo 1. Você quer ganhar mais grana, você quer aumentar os seus ganhos? Então invista na sua capacitação. Ponto número 2. Que a gente já comentou aqui. Não adianta nada você ser um bom profissional, competente, se ninguém souber disso. Então, esse é um ponto até que eu tive que melhorar muito na minha carreira, que é o tal do networking e do se mostrar, né? Então, por exemplo, hoje a gente está fazendo um podcast aqui, a gente está se mostrando para o mundo todo, para os profissionais e tudo mais, em plataformas que permitem que todo mundo faça isso. Mas esse não era uma coisa assim simples para mim. Eu sempre fui um bom professor, muito confortável em sala de aula, mas é aquela história, é aquele pensamento anti-empreendedor que ainda domina a educação física, ou seja, você achar que você não precisa mostrar, falar o tanto que você é bom, você parar com esse preconceito, por exemplo, de ser, vamos chamar de blogueirinho, né? Ou seja, é um caminho que todo mundo está seguindo e um ponto importante que a gente falou aqui é tomar iniciativas e ações que visem aumentar os seus ganhos, mesmo que para isso você tenha que sair da sua zona de conforto. E uma delas, inclusive, é do ponto de vista mental, né? De algumas coisas que a gente pensa mesmo, de que você é muito ganancioso, você só pensa em dinheiro, você é mercenário, ou seja, isso às vezes é uma coisa que uma criação, por exemplo, que a nossa criação, digamos, de classe baixa ou classe média pode ter inserido na nossa cabeça, que é um dilema pelo qual os empreendedores, as pessoas que foram criadas com a cultura empreendedora e com a cultura de ganhar grana, não tiveram. É por isso que a gente fala que às vezes o rio só corre para o mar, porque quem tem grana vai ganhar mais grana, e se você ficar preso, se você está ali trabalhando e as pessoas falam assim, mas por que você quer ganhar mais? Por que você quer ser valorizado? Já não está bom assim? Esse tanto que você ganha já não está bom, né? Então, o tanto que você ganha, quanto é um bom salário, isso vai variar de acordo com o momento da sua carreira. Quando eu estava recém-formado, ter grana para tomar minha cerveja, ir num show e fazer algumas coisas já era o suficiente para mim. Agora que a gente tem família, que a gente tem outros objetivos, a gente vai tendo outros, né? Então, independente do seu conceito de ganhar bem, né, buscar essa valorização é buscar a valorização da educação física também. Porque depois o profissional fica reclamando lá do CREF, igual a gente já teve episódio que falou do CREF, o CREF não aumenta o salário, ou do mercado, o mercado paga mal, né? Mas a gente tem que começar, lógico, a buscar mesmo. Né? Já que eu estou hoje muito internacional, falando aí em inglês, vou falar do Jerry Maguire aqui, ó. Show me the money, show me the money. Me mostra o dinheiro, me mostra a grana, entendeu? Porque é isso que vai valorizar a profissão. Olha, eu só acrescento, André, para terminar aqui a minha participação, uma única observação que você falou que diz respeito à aquisição de competências, né? E reforçando um pouco até algo que eu já falei antes, que a aquisição de competências não necessariamente é sinônimo da posse de um diploma. Então, se você está metido numa faculdade, fazendo uma graduação em educação física, ou se você está metido numa faculdade, fazendo um curso de especialização, não basta a sua presença em sala de aula passivamente, como se fosse um vegetal absorvendo a luz do professor. Você precisa ativamente buscar adquirir aqueles conhecimentos, se dedicar. O papel de um estudante não é assistir aula. O papel de um estudante é estudar.
Então, estude com afinco, desenvolva as suas competências, adquira os seus conhecimentos, porque eu vejo muito estudante ali simplesmente empurrando com a barriga, fazendo o mínimo para passar, simplesmente cumprindo as obrigações, entregando aquilo que pedem, mas sem uma postura proativa com relação à aquisição de conhecimento. Você tem que desenvolver os conhecimentos e as competências que você precisa para ser valorizado no mercado de trabalho e assim alcançar os objetivos que você quer para a sua vida, se a coisa for por aí. E o professor, por mais competente que ele seja, ele não pode resumir 20 anos de estudo para você em 30, 45, 60 ou 90 horas, que é mais ou menos o tempo, né, de duração de uma disciplina na faculdade. Então ele vai te dar ali algumas pistas para tentar encurtar o seu caminho no processo de aquisição do conhecimento por meio do estudo. Mas quem tem que estudar é você. Então não seja um vegetal passivo, seja um ser humano ativo. E é com essa dupla chinelada, porque o episódio de hoje foi chinelada, é com essa dupla chinelada que a gente vai encerrando o episódio de hoje. E mais, eu quero a participação de vocês nos nossos comentários, seja no YouTube, nas plataformas de podcast, e eu quero que você escreva lá para mim, André, Kleber, que chinelada foi essa? Depois desse episódio, eu comecei a buscar mais ativamente oportunidades que vão me remunerar melhor, competências que vão me remunerar melhor, porque eu tô cansado aqui de ficar no limbo da educação física, né? Então, conta aí pra gente, compartilha esse episódio com todas as pessoas, se você é um estudante e se você é um profissional também, porque o tempo todo a gente está podendo se capacitar, mudar ali de área e buscar a nossa valorização. Nós vamos ficando por aqui e aguarde, todo final de semana tem Educação Física SA, o melhor podcast sobre educação física do nosso Brasilzão. Um grande abraço e... sobe o som! Valeu, galera! Grande abraço, boa semana de trabalho para vocês. Valeu!